Grande Eto, tudo bem? Bom dia, Fábio. Você tá bom? Maravilha. Prazer tê-lo aqui. Prazer é meu, Fábio. Eu sei que você está dando aula, né? Diariamente aí, não parou a tua parte Isso. acadêmica e muito bom. Nós temos aqui bastantes alunos aí, colegas da América Latina, ó, de Porto, Portugal. O pessoal está Que entrando. bom. E eu Que já falei ótimo. aqui que você vai falar algo muito diferente. Conheço pouco, mas o pouco que eu li, né, a filosofia biocriativa, tenho certeza que é algo que ninguém falou até agora. Correto? Não, é isso mesmo, Fábio. É porque eu vou falar um pouco também sobre a filosofia biocriativa, sabe? Dentro da filosofia biocriativa, eu vou falar especificamente das mini placas hoje. Mas vai dar para entender bastante o porquê que os coreanos, eu costumo dizer que eles têm a ancoragem absoluta no DNA deles, sabe? O professor Chang, que é quem criou a filosofia biocriativa, o primeiro livro dele de mini placas é de 2001. Quer dizer, as mini placas surgiram em 1998, 3 anos depois, ele já estava lançando um livro com uma casuística enorme já de casos utilizando mini placas. E são mini placas bem diferentes do que nós estamos acostumados a ver até então, sabe? Então, assim, você vai participar do Congresso Coreano de Ortodontia, você fica abismado de ver a profundidade e a experiência que eles trabalham esse tema, sabe? A quantidade de trabalhos com elemento finito, a diversidade de ancoragem absoluta, usando tanto mini implantes quanto mini placas. Então, assim, os ortodontistas coreanos respiram ancoragem absoluta. E a filosofia biocriativa ela é muito difundida lá na Ásia como um todo, sabe? Na Coreia, no continente asiático, de um modo geral. Não é muito conhecido para nós aqui ocidentais. Mas então eu estou tentando trazer isso para cá, né? Eu fiquei mais de um mês lá, há 2 anos atrás, e em função disso eu tive aulas com o próprio professor Chang, eu tinha aulas particulares com ele, estava só eu lá, e fazia hands-on com ele, e com isso eu pude trazer um material muito interessante para cá, e aí montei o curso aqui no Brasil, e estamos devagarzinho tentando difundir essa filosofia aqui para os colegas brasileiros. É um grupo, eu conheço o teu grupo, que eu tive o prazer de dar aula. Isso. É um grupo muito, não vou falar que é seleto, mas vocês estão um pouco à frente, né? Porque vocês trabalham com ancoragem esquelética já faz alguns anos, né? Isso. Você é professor lá da Universidade de Kyung-hee. Desde Isso. quando, Eto? Foi Fala quando para eu, gente. foi quando eu tive lá a segunda vez, essa vez que eu fiquei mais tempo, né? Então eu fiquei mais de um mês full time dentro da universidade e fiquei acompanhando o pessoal do mestrado, os alunos do doutorado, acompanhava as aulas, as pesquisas. Então, quando eu fui embora, no dia de eu vir embora, eu recebi do departamento lá de ortodontia, né? A condecoração de professor convidado da universidade, do departamento de ortodontia. Então, com isso, eu tenho retornado lá com alguma frequência e sempre que possível eu trago algum deles aqui, né? A gente faz uma espécie de intercâmbio entre Seul e Brasil, Coreia do Sul e Brasil, e nessa a expectativa de difundir mais a filosofia biocriativa, não só no Brasil, mas na América Latina como um todo, sabe? Então, isso foi em 2017, então tem 3 anos que aconteceu isso, sabe? Desde então eu estou muito envolvido com a ortodontia biocriativa. E você tenta conciliar a data junto com o congresso deles, o congresso Isso, da Associação Coreana de de ortodontia. Ortodontia. É. Esse congresso é anual, Eto? Esse congresso, ele é anual, ele é, vamos dizer assim, ele segue a mesma linha do Congresso Americano de Ortodontia, sabe? Inclusive tem
nomes de peso da ortodontia americana que são convidados para palestrar nesse evento deles. A feira comercial deles é enorme. Então, é um congresso que eu diria para em torno aí de 6, 7 mil pessoas, sabe? É um congresso grande. É muito grande o congresso. E uma coisa interessante é que eu te diria que em torno aí de 85% da programação científica do congresso é ancoragem absoluta, sabe? Então, assim, para quem gosta de ancoragem absoluta, para quem está na área, ali é o lugar de ver as novidades, ver o que se está fazendo de diferente, sabe? Então, é muito interessante. E, especificamente, a filosofia biocriativa, ela tem um objetivo que, junto da ancoragem absoluta, ela quer rapidez no tratamento ortodôntico. E aí, a diferença dela para outras técnicas que existem, outros tipos de ancoragem que são utilizadas pelos coreanos de maneira em geral, porque o professor Chang, desde o início, ele queria tratamentos ortodônticos mais rápidos. Então, ele diminui muito o atrito durante os procedimentos de retração. Você vai ver que eles, eu vou mostrar aqui, não usam bracket em todos os dentes, sabe? Em todos os casos. Em alguns casos, só brackets na região anterior, em outros casos, só brackets na região posterior. A filosofia deles é a seguinte: a primeira decisão a se tomar ao planejar um caso é o que você quer em termos de movimentação dentária. A partir daí, você vai definir as suas ancoragens, o tipo de ancoragem, o local dessa ancoragem, e só depois você vai definir aonde vai colocar brackets, sabe? É um pouquinho diferente do que nós fazemos aqui no Brasil, porque nós imaginamos, vou montar aparelho fixo, total, superior, inferior, e depois eu vou decidir a ancoragem. Não, eles invertem. Primeiro é a ancoragem, porque às vezes não precisa de movimentar dente posterior. Casos de, por exemplo, classe 1 com biprotrusão, se você tem um engrenamento bom na região posterior, não tem necessidade de você montar aparelho ali. Então, eles montam o aparelho só na região anterior, que é onde você vai fazer a retração. E com isso você ganha tempo, né? Ganha tempo porque você não passa por aqueles procedimentos de alinhamento, nivelamento, você já vai direto. Nesse exemplo que eu estou dando de classe 1 com biprotrusão, você vai direto para a retração. E você ganha muito tempo de tratamento com isso e o atrito do fio no tubo, porque o tubo que eles usam é o tubo da própria ancoragem. No caso, a mini placa ou o mini implante da filosofia biocriativa, sabe? Eles vão direto ao ponto, né? Direto ao problema, né? Direto ao problema. Então, se você considerar que a queixa de um paciente classe 1 com biprotrusão, que a queixa dele é a protrusão, a hora que você vai direto fazendo a retração, que é o seu primeiro passo dentro da ortodontia, você está fazendo uma ortodontia de benefício antecipado, que você está resolvendo, você está atacando a queixa do paciente, em primeiro lugar. Aí depois, quando você fecha o espaço das extrações, se for necessário, aí você vai montar brackets na região posterior e fazer alinhamento e nivelamento. Mas eu vou mostrar um caso aqui que você vai ver que não foi necessário. Ele encostou o canino premolar e terminou o tratamento, sabe? Perfeito. Então, é muito diferente a mecânica, muito interessante. Você está falando de algo, novidade para nós, para muitos aqui que vão assistir, mas é algo que está acontecendo há mais de 20 anos, certo? Isso. Outro passo veja bem, eu sei porque eu converso com você, são mini placas que o ortodonista instala de uma maneira muito simples. Okay? Eu vou mostrar. Talvez o termo mini placa pode assustar o ortodontista agora, mas são mini placas diferentes, colocadas de uma maneira simples pelo ortodontista, correto? São mini mesmo. Eu vou mostrar uma comparação aqui, né? Ela é talvez 1/4 do tamanho da mini placa convencional, sabe? E por ser pequena, o próprio ortodontista consegue instalar essa mini placa. Eu vou mostrar 2 vídeos aqui, uma instalando na mandíbula e outra na maxila. E vou mostrar essas 2 mecânicas. O tempo que se gasta para instalar essa mini placa na mandíbula, na região anterior, o professor Sani gasta 3 minutos e meio. Eu gasto uns 5 minutos, mais ou menos. Mas eu falo
o que são 5 minutos frente aos benefícios que essa mini placa te traz para o tratamento ortodôntico, né? Claro, claro. Então, eu acho que isso é uma grande vantagem. Grande vantagem. Você tem totalmente o controle da instalação para remoção, muito seguro, né? E tem um fator financeiro também, né, Fábio? Porque Claro. se ela é menor, o custo da mini placa é menor também, né? E não só a questão do produto da mini placa, mas também a mini placa convencional é necessário que um cirurgião instale e depois remova. Então, são 2 custos para o paciente, o custo do aparelho e o custo do profissional que vai executar o procedimento, sabe? Não, perfeito. Professor, fica à vontade aí. Eu já falo uma pergunta aí. Por que mini placas em ortodontia? Ok, muito bem. Então, vamos lá. Então, primeiramente, bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui, podendo conversar com vocês sobre filosofia biocreativa e mini placas em ortodontia, tá? Então, eu gostaria de, inicialmente, agradecer muito ao Fábio Micheletti e ao Rodrigo Milani. O Rodrigo eu conheço da época da ortodontia lingual. O Rodrigo andou fazendo ortodontia lingual lá atrás, e eu era o presidente da Associação Brasileira de Ortodontia Lingual na época que ele entrou. Então, fizemos uma amizade ali nesse momento, né? E o Fábio eu fiquei conhecendo agora, depois que eu montei o curso de ancoragem absoluta. Então, o Fábio que começou a dar a parte de mini implantes extraorviolares, né, Fábio? Então, aprendi muito com você, mini implantes extraorviolares, viu? Então, muito obrigado aí por tudo e pelo convite para conversar sobre mini placas. Obrigado aí a você. Tá. Muito bem. Então, eu vou rapidamente me apresentar. A minha formação toda é lá da PUC de Minas Gerais, né? Eu fiz a especialização, na época não existia o mestrado, aí eu voltei e fiz o mestrado em ortodontia na PUC, né? Aí depois, eu já falando agora da questão da ancoragem absoluta, que eu vou chamar a atenção, né? Eu tive na Coreia do Sul há 3 anos atrás. Então, eu me tornei professor convidado do Departamento de Ortodontia da Kyung-Hee University. E hoje eu estou dando aula no curso de especialização em ortodontia da Excel, das Ciências Médicas de Minas Gerais, que é uma faculdade muito tradicional aqui na área de medicina, e recentemente ela montou o Departamento de Ortodontia e nós começamos pela pós-graduação. Então, temos alguns cursos lá de pós-graduação, não temos graduação ainda, tá? E eu coordeno o curso de ortodontia biocreativa na própria universidade, na própria Ciências Médicas, né? E é dali que a gente, umas 3 vezes, 4 vezes por ano, nós formamos um grupo de alunos aptos a divulgarem a filosofia biocreativa Brasil afora aí, tá? Bom, então, qual que vai ser a intenção nessa aula de hoje, né? Eu vou explicar, responder para o Fábio por que mini placas em ortodontia, né? Vou apresentar para vocês as mini placas da filosofia biocreativa, vou mostrar a diferença. Depois vou mostrar as indicações e instalação dessas mini placas, 2 situações somente que eu vou mostrar. E depois eu vou mostrar, né, como que essas mini placas podem ser úteis nas correções de classe 1, de classe 2, de classe 3, de mordida aberta e também para tracionamento, tá? Dependendo do andamento das perguntas, nós vamos envolvendo mais ou menos com cada um desses tópicos aqui, tá bom? Bom, então, inicialmente, por que mini placas em ortodontia? Essa resposta é muito simples de dar, né? É porque a hora que você tira os mini implantes da região do corredor das raízes dos dentes, você tem a possibilidade de movimentar esses dentes, tanto superiores quanto inferiores, em uma magnitude maior, né? Então, você pode corrigir grandes classes 2 só movimentando para distal os dentes superiores, ou classes 3 movimentando para distal os dentes inferiores, né? Então, vejam aqui um exemplo, ó. Tem aqui na maxila uma mini placa instalada ali,
Já vejam a diferença. Essa fotografia mostra um seio maxilar muito pneumatizado, né? E muito provavelmente nessas situações nós teríamos algum problema para estabilizar ali um mini implante extraalveolar ou um mini implante interradicular. E com a mini placa, não. Você usa basicamente a região cortical para poder ter estabilidade desse dispositivo de ancoragem. Tá? Na foto à esquerda, vocês vejam uma mini placa instalada na região do buccal shelf, exatamente no mesmo lugar que se instalam os mini implantes extraalveolares, né? Então, dessa maneira, você fica fora desse corredor das raízes aí, podendo fazer todo tipo de tratamento ortodôntico necessário sem ter que trocar as mini placas. Um outro detalhe que é importante para descobrirmos, né, a necessidade da mini placa é a qualidade e a quantidade de osso disponível que o nosso paciente tem. Então, nesse exemplo aqui, o D1, no D1 aqui, ó, veja que nós temos um osso cortical bastante denso, né, e com pouco trabeculado. Então, esse osso ele é perfeito para qualquer tipo de ancoragem, qualquer tipo de mini implante, mini placa, ele vai ficar bem estável aqui. Agora, se nós formos para esse de cá, ó, que é o oposto, é o D4, né, esse osso tem uma cortical muito fina e a parte trabecular também é fina, né? Então, esse padrão de osso aqui, muitas vezes, vai te dar problema na estabilidade dos mini implantes interradiculares ou mesmo os mini implantes extraalveolares. Então, nesses casos, é importante que você tenha uma carta na manga. E essa carta na manga, normalmente, na minha maneira de ver, é uma mini placa, tá? Para que você possa continuar o planejamento que você fez sem ter que fazer nenhuma modificação. Bom, outra coisa, eu já toquei nesse assunto ali, elas podem ser instaladas em seios maxilares expandidos. Então, vejam esse paciente, olha o tamanho do seio maxilar dele, né? E imaginem a instalação de mini implantes extraalveolares ali na região do IZC, né? Olha a cortical ali. Então, você muito provavelmente, nesses casos, você vai ter problema de estabilidade da sua ancoragem. E com essas mini placas que eu vou mostrar, você não tem problema, porque olha como que ela fica ali, ó. Ela é pequena e ela é instalada nessa região aqui. Esses parafusos que vocês estão vendo, ó, são parafusos de 4 milímetros e 4 milímetros total. Então, você tem que contar 1,5 milímetro de espessura da mini placa, mais 0,5 milímetro aqui de tecido gengival, você vai ter basicamente 2 milímetros de inserção nessa área, o suficiente para aderir na cortical óssea ali. Então, como você pode usar 2 ou 3 parafusos, você tem uma estabilidade muito boa para manejar toda a sua mecânica aí, tá? Nesses casos específicos aí. E aqui, ela pode ser utilizada da mesma forma que os mini implantes extraalveolares, tá? Porque, vocês vejam, normalmente ela é posicionada na mesial dos primeiros molares superiores, né? Os mini implantes extraalveolares são posicionados um pouco mais para distal, mas biomecanicamente a função é a mesma, né? Então, por exemplo, em casos de classe 2, onde você quer recuar todo o arco superior, ó, tanto faz você usar um mini implante extraalveolar ou uma mini placa, você vai executar a mecânica da mesma forma, né? Então, eu já posso fazer uma pergunta. Qual que é meu dispositivo de ancoragem inicial para esse tipo de abordagem? Naturalmente, que é o menos invasivo. É o mini implante extraalveolar. Agora, se eu tiver algum problema na instalação desse mini implante, eu imediatamente já posso instalar essa mini placa aqui, ó, e continuar a minha mecânica tal como foi planejada, tá? Então, eu chamo essa mini placa de carta na manga, que nós temos que ter para os nossos tratamentos ortodônticos. E veja como o que fica para fora ali, ó, é o tubo e umas aletinhas ali para prender elástico. Então, ela é muito confortável para o paciente. Eu ousaria dizer que talvez até mais confortável do que os mini implantes extraviolares, né? Pelo tamanho dali. O que fica saliente ali, ó, é muito pouca coisa, tá? E com relação à taxa de insucesso, é bem menor
quando você compara os mini implantes. Então, esse aqui é um trabalho do American Junior de 2013, feito lá pelos coreanos, né? A maioria dos trabalhos que eu vou mostrar aqui são de coreanos ou alemães, que são os grupos que mais publicam sobre esse assunto, tá? Mas então, o que é importante nesse trabalho? Eles utilizaram 341 mini placas, né? E concluíram que o índice de sucesso dessas mini placas foi de 96%. Quer dizer, é muito, muito grande, né? E concluíram também que a higiene oral e a experiência do operador foram fatores mais importantes para se controlar essa taxa de sucesso dos mini implantes, das mini placas da filosofia biocreativa, tá? Isso naturalmente requer uma curva de aprendizado, mas vocês vão ver no vídeo, é muito tranquilo de instalar essa mini placa, sabe? Você instala a primeira, instala a segunda, na terceira você já está fazendo tudo conforme preconizado pelos coreanos. Bom, e como é que começou essa história? Essa história começou aqui na Kyung-hee University. Essa universidade é a maior universidade particular da Coreia do Sul, tá? É enorme o campus dela. Essa foto de baixo aqui é a faculdade de odontologia. A ortodontia fica aqui no primeiro andar. Então, eu fiquei aqui, ó, nesse primeiro andar aqui, tá? E foi aqui onde começou a história da filosofia biocreativa. Para você ter uma ideia, Fábio, do que é a expertise desses coreanos com relação à ancoragem absoluta, esse site aqui, ó, ele faz um levantamento das publicações, né, de várias áreas da saúde, e isso aqui foi feito agora no finalzinho de 2019, quando você olha o tópico procedimentos de ancoragem ortodôntica, o número 1 no mundo é o professor Sunny. E o segundo é o professor Chang. São esses dois. O professor Chang está aposentado hoje, por isso que ele já não publica tanto mais. Hoje, quem está na ativa é o professor Sunny, que é o chefe do departamento de ortodontia da universidade, né? Que é um grande amigo que eu tenho. E então, assim, ele publica, eu diria que ele não consegue passar uma semana sem ter um artigo publicado no PubMed, sabe? Então, assim, é impressionante a capacidade dele de publicar e tudo sobre ancoragem absoluta, tá? Então, vocês vão ver aí American Juno, JCO, European Juno, vocês vão, coloquem esses nomes aí, né? Que vocês vão ter todos esses artigos à disposição. Tem muitos casos clínicos que vão mostrar, né, as várias opções de tratamento com os mini implantes, as mini placas da filosofia biocreativa. Agora eu vou começar a falar das mini placas Situb. Oi. Então, a origem... Oi? Lembrando que eles fazem isso aí há 25 anos, hein? Mais ou menos. Exatamente. Então, esse é um dos motivos de terem essa quantidade de publicações, né? Mas a frequência com que eles publicam, que é uma coisa assustadora, sabe? Esse período que eu fiquei lá, ele publicou 6 artigos, nesse intervalo de 1 mês e pouco que eu fiquei lá. Então, assim, é uma coisa muito, muito impressionante, né? Mas, então, a origem das mini placas veio das mini placas cirúrgicas. A partir delas, né, foram criadas as mini placas ortodônticas. Coloquei aqui 3 marcas para a gente ver, tá? São mini placas que nós usamos aqui no Brasil. Essa de baixo é uma que é mais utilizada, né? E aqui, ó, é uma comparação dessa mini placa Neo Orto com a mini placa da filosofia biocreativa. Então, é isso que eu estou te falando. É muito grande a diferença de tamanho de uma mini placa para outra, né? Então, se você vê no desenho de cima aqui, ó, para instalar essa mini placa, você vai ter que pegar o arco zigomático aqui. Naturalmente, tem que ser um especialista em cirurgia para poder fazer isso aqui, né? Um cirurgião, implantodontista, um periodontista, alguém com experiência em cirurgia para acessar essa área
para deixar esse ganchinho aqui na região dos breques, ó, para a gente poder fazer os procedimentos sagitais, verticais, o que for necessário, né? E a mesma coisa na região da mandíbula. Olha onde que fica inserida a mini placa, tá? Então, essa é a grande diferença. Aí, quando você coloca um do lado do outro, ó, aqui é o posicionamento de uma mini placa convencional na região posterior da maxila e aqui uma mini placa biocreativa na região posterior da maxila. Vejam a diferença. E aqui na região da mandíbula. Olha aqui, né? E outra coisa, como essa mini placa ela é pequenininha, você pode instalar em várias áreas, tanto da maxila quanto da mandíbula, por vestibular ou por lingual, pelo palato, tá? Então, assim, ela é muito versátil, essa mini placa. Algumas características dela, a principal, eu diria, é o tamanho e depois é a presença desse tubo aqui, ó. Esse tubo é que faz toda a diferença, porque isso aqui faz parte da filosofia biocreativa. Aquele tubo do extrabucal que nós usamos ou usávamos nas bandas dos molares, né, para inserir o nosso extrabucal, é mais ou menos isso aí, ó. Tá bem? Ele tem um pescoço de 5 milímetros de comprimento e elas têm 2 furos para inserção dos parafusos. Essa placa em I, tá? Aqui nós temos uma placa em T. Essa aqui é mais indicada, por exemplo, quando você tem aquele seio maxilar pneumatizado, você vai ter uma cortical menor, aí é bom que você use 3 parafusos ao invés de 2. Então, você pode, ao invés de usar essa mini placa na maxila, usar essa daqui em forma de T, tá? Aqui é um detalhe, ó, das 2 mini placas que nós mais utilizamos, né? Essa em I, essa em T, e o parafusinho de instalação. Esse parafuso tem 4 milímetros. Bom, indicações e instalação dessas mini placas. Aqui é o que eu falei, ó. Você tem uma variedade muito grande de locais de instalação, porque elas são muito versáteis. Então, você pode, por exemplo, aqui na região posterior, né? Nós vamos mostrar, enfatizar essa mecânica aqui, tá? Mas você pode pôr na região anterior, entre o central e lateral, ou entre os 2 incisivos para fazer intrusão dos dentes anteriores, por exemplo, né? Pode usar na região posterior, como você faz com os mini implantes extraalveolares. Pode usar na região anterior, essa aqui é muito utilizada. Vou mostrar essa opção aqui também, tá? Usar aqui na região do buccal shelf para distalização de arco inferior. Pode usar na lingual, pode usar no palato também, para ortodontia lingual. Então, assim, você tem muitas opções pelo tamanho dela, tá? E todas o próprio ortodontista pode instalar. Esse é um kit de instalação. Então, aqui nós temos a mini placa em forma de I, a mini placa em forma de T. Essa aqui é uma mini placa para o palato, tá? E aqui os parafusos, ó. Vejam aqui a diferença de parafuso. Tem parafuso aqui de 4 milímetros e de 6 milímetros, tá? Então, tem que ter esse kitzinho para poder trabalhar essas mini placas. Um detalhezinho, ó. Vejam, ela tem um bisel aqui. Olha que interessante. Tem um bisel aqui. Para que esse bisel? Para que a cabeça do mini parafuso encaixe nesse bisel, de maneiras que após a instalação, a hora que você passar o dedo, fica tudo plano. Você não tem uma saliência da cabeça do parafuso, tá? E um outro detalhe também... para não machucar, né, Eto? Exatamente. Nenhuma ponta, correto. Exatamente. E aqui, outro detalhe é a precisão de encaixe da cabeça do mini parafuso com a ponta aqui, ó, a chave de inserção, tá? Parece que tem um imã aqui, Fábio, é impressionante. Você, para tirar, desencaixar isso aqui, você tem que fazer uma forcinha, você vai ver no vídeo, porque senão ele não sai, tá? Eu já trabalhei com alguns outros aí que, se você colocar de lado, igual tá essa fotografia aí, o parafuso cai no chão, né? Não é tão preciso assim. Então, vamos mostrar agora 2 vídeos de instalação, um na região anterior da mandíbula, tá?
Vejam a posição que essa mini placa fica na mandíbula, tá? Detalhe importante, ela fica normalmente fora da região radicular dos incisivos inferiores. Ó. Isso aqui é muito importante, porque qual é o problema de usarmos mini implantes nessa região? O problema é a distância pequena entre as raízes dos incisivos, né? Então, você tem uma dificuldade enorme de instalar ancoragem absoluta aí. E, ao contrário, a filosofia biocriativa, ela utiliza muito esse dispositivo aqui, porque aqui você tem controle tanto da região anterior quanto da região posterior, que nós vamos mostrar. Então, essa é a instalação. E aqui o videozinho, tá? Olha lá, ó. Professor Sani, isso aqui foi eu que filmei lá na Universidade Kyung-hee. O paciente já está anestesiado e, nesse momento aqui, ele está dobrando a mini placa. Esse titânio, ele é muito macio, então você pode perfeitamente deixá-lo para acompanhar a anatomia da região que você estiver instalando. Tá? No nosso caso aqui, no exemplo, vai ser na região anterior da mandíbula. Então, vejam aí, ó. Ele está fazendo a dobra, está com a teleradiografia na frente dele para poder ver a anatomia da região anterior da mandíbula. Agora vai fazer a incisão. Veja que a incisão é uma vez só. É bem rápida e objetiva. Ó, paralelo ao freio labial inferior, está feita a incisão já. Agora ele vem com o cidesmótomo, ó, e está removendo o periósteo ali para deixar a mini placa bem aderida. Não podemos esquecer que o parafuso tem 4 milímetros. Então, se você deixar essa mini placa afastada, ele quase que não vai penetrar na cortical, tá? Então, aqui você definiu a altura que você quer que fique o tubo, definiu a altura do tubo e já está parafusando o inferior, ó, tá? Essa altura é importante. Esse tubo, ele fica mais ou menos na linha gengival ali, ó, tá? Entre o tecido livre e a gengiva inserida. Então, agora instalou já o parafuso de baixo. Ele vai acertar o posicionamento final da mini placa e já vai instalar o parafuso superior. Repara para tirar como é que ele tem que mexer na chave para poder sair, né? Então, agora ele vai acertar o tubo da mini placa. Deixa esse tubo paralelo ao plano oclusal. Irriga ali e já vai suturar. Tá? 2 pontos aí é o suficiente. Repara que o lábio inferior tem que ficar sempre esticado, né? Estirado, para poder você ter uma área de trabalho melhor, tá? E um campo visual melhor também, ó. Deu um ponto, agora mais um outro ponto aqui, mais próximo da placa. Aí você me pergunta, bom, eu prefiro indicar. Não tem problema, você pode indicar para um colega que esteja acostumado a fazer cirurgia para proceder essa instalação, mas não há necessidade. É um procedimento simples, você vê, 3 minutos e meio que vai durar esse vídeo. Ó. Então, o próprio ortodontista pode fazer. Se não quiser, peça para alguém fazer, mas eu tenho certeza que essa instalação, aí, ó, está pronta a instalação, ela é muito mais simples do que a instalação das mini placas convencionais. Tá bom? Então, tá aí, ó, finalizada a instalação de uma mini placa na região da mandíbula. Bem tranquilo, né? E aí, no mesmo dia, né, você termina essa instalação, você imediatamente já instala o arco e já começa a fazer sua mecânica. Você não tem que esperar nada, porque não vai ter problema. Né? Não tem edema, não tem nada. Não tem que fazer antibiótico terapia, nada. É só instalou ali e já começa a fazer sua mecânica. Né? Carga imediata. Tá? Então, vamos ver agora a instalação na região posterior da maxila, que ela é muito utilizada também. Então, vejam.
Foi lá na universidade também. Isso foi agora, deve ter uns 6 meses atrás. Nós tivemos lá na universidade, tivemos um curso lá, e isso aqui foi no curso. Ó. Veja que o bisturi é angulado para facilitar a incisão. Incisão uma vez só, está pronta a incisão. Essa mini placa que ele vai usar é aquela em forma de T. Já posicionou a mini placa, tá? Então agora já vai colocar o parafuso no meio, no buraco do meio, são 3 furos aí, no furo do meio, tá? Então vejam que o procedimento também é muito simples, né? Muito simples o procedimento. Ele faz uma incisão vertical, entra com os 2 lados do T, por baixo da gengiva ali, coloca o parafuso primeiro no furo central. Agora você pode afastar um pouco mais ali os 2 laterais para conseguir uma exposição um pouco maior. Começa sempre... Olha lá, tá abrindo... É o parafuso central que eu parafuso o primeiro, correto? É. Agora ele vai colocar o lateral, eu já parei a filmagem aqui. Ele vai fazer o lateral agora de um lado, depois do outro, mas veja que é muito simples também, né? Tá? Então, essas duas eu te diria que são as que ele mais usa, sabe? Essa anterior na mandíbula e posterior na maxila, sabe? Isso aqui é o professor Rimund Kyung, né? Foi um dos precursores aí dos mini implantes interradiculares. Eu fui visitá-lo também, ele é um grande amigo da ortodontia lingual. Então, a universidade dele é mais no sul da Coreia do Sul, perto do Japão já, tá? Então, ele é o chefe do departamento da universidade lá. Fui lá fazer uma visita a ele. Trabalha muito com mini implante também, tem a coragem absoluta. E aqui, ó, nós vamos começar agora a ver as funções dessa mini placa, né? Então, vou iniciar utilizando a mini placa para os casos de classe 1 com extração. É aquele exemplo que eu falei, classe 1 com extração devido a biprotrusão ou apinhamento na região anterior, tá? Então, vejam aqui, esse exemplo da direita aqui, ó, foi extraído o premolar. Esse vermelho é o centro de resistência dos 6 dentes anteriores. Nós vamos instalar a mini placa aqui na região mesial do primeiro molar superior. E não precisamos de trabalhar aparelho ortodôntico aqui, Fábio. Por quê? Porque o paciente é classe 1, então ele tem uma boa interpretação aí, tá? Então agora, você deixou o aparelho fixo só na região anterior e vai fazer com que esse fio entre aqui. Esse fio é um fio retangular, é o primeiro fio que entra, já é um fio retangular. Você vai fazer isso aqui, ó. Então, ele vai entrar no tubo da mini placa, né? E a partir daqui, você já começa a fazer a sua mecânica. Você vai colocar um elástico intramaxilar para fazer a retração parcial do canino e, ao mesmo tempo, vai fazer a retração dos 6 dentes anteriores. Fazer esse movimento, ó, tá? Então, primeiro procedimento que você fez, retração dos dentes anteriores. Depois você vai, se precisar, alinhar e nivelar o arco, tá? Como é que é o controle de torque aí? O controle de torque é definido pelo comprimento do braço de força, onde você está aplicando a força para retrair os 6 dentes anteriores. Oi, veja bem, olha que eu já li algumas coisas, né? Ainda esse grupo publicou uma sequência muito boa no JCO, né? Isso ano mesmo. Passado. Veja bem, foi direto ao ponto, né? A queixa principal do paciente era a biprotrusão e não movimentou os dentes. Primeiro fez a retração e depois alinhou, correto? Exatamente isso.
É impressionante. Exatamente isso. E aí você vai perceber o seguinte, você vai ganhar em tempo de tratamento, você não teve que passar pelos processos de alinhamento, nivelamento. Se você não monta aparelho na região posterior, você não vai tirar os molares de lugar, porque no procedimento do alinhamento, muitas vezes você vai extruir molar, vai inclinar molar, né? Vai girar esse dente. Você não tem nada disso nessa técnica. E a facilidade que é, uma mecânica super simples. Aqueles elásticos ali, o próprio paciente troca, sabe? Então, é muito, muito simples. Eu vou mostrar esse caso aqui para ilustrar. Então, veja, esse aqui é um caso de classe 2, ectopia dos caninos superiores, ó, por falta de espaço, né? E no arco inferior, os segundos premolares estão ectópicos também por lingual. Então, o planejamento foi extrair primeiro os premolares superiores e segundo os premolares inferiores. Veja aqui a sequência, né? Mostrando, ó, não tem aparelho aqui atrás, montou a mini placa aqui, aqui está o tubo, montou bracket de canino a canino. Esse fio, em função desse apinhamento, não é um fio retangular, aqui é um fio redondo, tá? Um fio redondo, ele está fazendo a retração parcial do canino para liberar espaço para o lateral. À medida que o canino vai distalizando, ele consegue colocar esse lateral no arco e a partir daqui, ó, ele agora começa a fazer a retração dos 6 dentes anteriores, tá? No arco inferior, não é muito o nosso caso aqui, né? Mas ele está usando uma mecânica com um braço de força para verticalizar e intruir o segundo molar, o primeiro molar que estava inclinado, tá? Aqui ele fechou os espaços e veja aqui, eu coloquei esse caso por causa disso, ó. Ele terminou o fechamento de espaços, mas ele tem um problema vertical aqui, ó. Ele tem uma sobremordida. Então ele usa os mesmos tubos que ele usou para fazer a retração, ele vai usar agora, vai colocar um fio nitinol curva reversa para poder intruir esses dentes aqui, né? E o controle da protrusão ele faz de acordo com o local que ele vai amarrar o nitinol no arco do paciente aqui, tá? Então controla com a mesma mini placa, ele faz o controle sagital e o vertical também, tá? E aqui o resultado final do caso. Então vejam o antes e o depois, tá? Quanto tempo eles gastam normalmente com um tratamento desse? 18 meses, mais ou menos, tá? É o tempo médio de tratamento para casos com extração de dentes. E aqui, 2 anos de contenção. Excelente. Aqui, rapidamente, é uma vista anterior. Veja aí a sequência, né? Então, neste momento, a retração parcial dos caninos, retração dos 6 dentes anteriores, e aqui o arco nitinol curva reversa para controlar o vertical. Ó. Então, vejam que ele conseguiu um trespasse vertical melhor aqui. Tá? Então, antes e depois aí. Mesma coisa no lado esquerdo, eu não vou entrar em detalhes, mas só para mostrar aqui o antes e o depois, ó. Você repete exatamente o que você fez lá do lado direito, tá? É muito previsível essa mecânica, sabe, Fábio? É uma mecânica simples e previsível. E aqui, pós-contenção. Isso faz todo sentido, né, Eto? Porque eu não mexo com no certeza. que está certo. Eu não mexo Veja no que aqui, está ó, certo. Que é o arco posterior. superior, né? Após a remoção dos primeiros premolares. Se você for fazer a superposição aqui, você vai ver que os primeiros molares não mudaram a posição. Aonde eles iniciaram, eles vão estar, tá? Então, isso em termos de ancoragem absoluta, é tudo que a gente quer, né? Então, veja aqui, ó. O arco inferior removeu os segundos premolares, né? Formato do arco ao final do tratamento. E após 2 anos de contenção. Tá? Aqui é outro paciente, mas só para mostrar uma sequência, né? Para vocês verem como é que funciona. Veja essa foto aqui. Era um caso de apinhamento, protrusão dentária. Removeu-se os primeiros premolares. Está fazendo a retração parcial do canino. Vejam que os laterais não estão no arco. Como é que ele faz aqui? Ele põe um amarrilho de aço aqui, ó. E à medida que você vai tendo espaço, ele vai pressionando o amarrilho
até esse lateral entrar no arco. A hora que você tem todos os dentes no arco, você começa a fazer a retração de todos os 6 dentes. Lembrando que, se você não tiver o apinhamento, você já inicia direto com a retração, tá? Isso aqui é porque tinha um apinhamento, eu precisava de colocar os laterais no arco. Aqui, numa fase já de fechamento de espaços, e aqui o espaço totalmente fechado. Repara que não teve bracket na região posterior, né, em momento algum. Olha o formato que você finaliza o arco, tá? Então, isso aqui é uma sequência no arco superior para você ver como funciona a mecânica. Vai, como você diz, vai direto ao ponto, né? Sim. Então, isso aqui, ó, são momentos que eu tive lá com o professor Chang. Nós ficávamos no escritório lá. Éramos eu, ele e o computador dele. Então, a aula era dada do computador dele. E depois que terminava cada tópico, nós íamos para um hands-on aqui, ó, tá? E é mais ou menos isso que eu trouxe para o Brasil, sabe, Fábio? Então, no nosso curso aqui em Belo Horizonte, nós temos o conteúdo teórico, depois tudo que é feito, a mecânica, ela é realizada em hands-on, para os alunos fixarem a mecânica, e tem um dia de instalação, tá? Para os alunos verem como que é feita a instalação desses dispositivos. Eu vou comentar rapidamente classe 2 e classe 3, porque eu quero chegar aí no vertical, porque eu vejo que a grande diferença é no vertical, sabe? Perfeito. Até porque correção de classe 2 e classe 3 é basicamente o que o seu público aí com certeza já sabe de vocês aí, né? Dos mini implantes alveolares. Então, é exatamente a mesma questão, ó. O que modifica é o tipo de ancoragem que você está usando, né? E, obviamente, a opção de escolha é o mini implante alveolar, né? Esse aqui é a carta na manga, só se precisar, tá? Se bem que alguns coreanos se dão tão bem com a mini placa, acham tão simples que pulam esse aqui e já vem direto para cá, tá? Mas eu, particularmente, né, uso essa mecânica aqui para essas correções de classe 2, tá bom? Então, não vou me ficar muito tempo conversando sobre isso aqui, porque basicamente é o que todo mundo sabe de mecânica de classe 2 com mini implante alveolar. Tá? Aqui, ó, são 2 fotos. Essa aqui está com mini implante alveolar e essa aqui está com mini placa. Mas a mecânica aqui é a mesma. Os 2 casos eram casos de classe 2, onde o planejamento foi recuar todo o arco superior. Não tem diferença nenhuma. Tá? Mesma coisa. Bom, como eu faço ortodontia lingual, eu vou colocar um caso aqui de ortodontia lingual. Naturalmente, os nossos brackets estão pela superfície lingual dos dentes, né? O ideal é que a ancoragem também estivesse no palato. Então, esse caso era um paciente classe 2, subdivisão, do lado direito. Eu usei mini implante aqui, soltou, eu coloquei de novo, soltou de novo, aí eu fiz a opção de usar um mini implante alveolar. Mas poderia muito bem ser uma mini placa também, tá? Só mostrando as opções que nós temos. Então, essa foi a situação do paciente no início, ó, uma classe 2 total, né, de molar, de caninos. Coloquei aparelho lingual no paciente, fiz a ancoragem aqui, pode ser um mini implante alveolar ou uma mini placa. Como meus brackets estão na superfície lingual, eu tive que colar, fiz um botão de resina aqui para poder fazer essa mecânica aqui, ó, tá? E aí eu fui distalizando todo esse lado direito do paciente, até corrigir totalmente essa classe 2. Aqui está o paciente ainda em fase de finalização. Faltou, aqui a intersudação ficou muito boa, aqui faltou um pouquinho de intersudação, ó, tá? Que nós resolvemos com um alinhador essa intersudação. Mas mostrando, né, como que corrigimos isso aí, uma opção em ortodontia lingual. Isso aqui é o paciente com o aparelho lingual montado. Então, vejam, à medida que eu ia distalizando todo esse segmento e abrindo um diastema aqui, né, que eu fechei depois com mecânica de amarrilho aqui, uma corrente aqui para fechar esse espaço. Bom, as mini placas utilizadas no palato, essa daqui, ela é chamada de C-palatal plate, tá? Ela é específica para o palato. O que eu quero chamar a atenção, né?
ortodontia lingual, extração de premolares superiores, né? Como é que você faz a retração aqui? Se você fizer a força nesses brackets aqui, ó, você vai ter muito efeito colateral aqui. Você vai perder torque, você vai destruir esses dentes, né? Então, isso é um problema para a ortodontia lingual. E aí, com esse sistema, nós resolvemos esse problema. Por quê? Porque esse aparelho aqui, né, ele usa uma mini placa no palato, mas que, dependendo, pode ser mini implante também, tá? E você usa esse aparelho chamado C-Retractor para poder fazer a retração dos 6 dentes anteriores sem usar brackets posteriores. É o mesmo princípio que eu mostrei antes, por vestibular, só que esse aqui é feito por palatino. Então, se o paciente quer estética durante o tratamento, use essa mecânica aqui, tá? Você pode fazer isso aqui para um paciente que vai fazer ortodontia lingual ou um paciente que vai fazer ortodontia vestibular convencional, mas você faz essa primeira fase, ó, pelo palato. Então, esse aqui é o princípio, ó. Você coloca a mini placa, extrai os premolares, instala esse aparelho chama-se C-Retractor. Aqui não é bracket, não é fio. Isso aqui é uma base, e o fio aqui é um fio 09, aquele fio de ortopedia, aquele fio grosso. Então, você tem um conjunto, né, muito resistente que não permite nenhuma folga durante a retração. Então, você tem um controle muito bom durante a retração dos 6 dentes anteriores. Tá? Essa mecânica eu uso muito, viu, Fábio? Eu gosto demais dessa mecânica aqui. Oeto, Oi? Então, vamos lá. Aquele fio anterior, que fio que é? Fio 09. 09. Aquele fio que se usa para fazer aparelhos ortopédicos. Sim, sim. Aquele fio bem grosso. E se você usa uma tela, essa tela que não acha aqui no Brasil, sabe? Isso aqui eu trago lá da Coreia, quando eu vou lá. É uma telinha, tipo uma base de bracket, porém mais fininha. Então, você vai soldar o fio 09 nessa base aqui, ó, e você vai ter o conjunto todo. Esse aparelho chama C-Retractor. Tá? Ok. Eu mostro o passo a passo laboratorial aqui, mas aqui não vai dar tempo, né? Aqui é só para vocês entenderem a filosofia. Mas é uma mecânica muito, muito interessante. E mais do que interessante, ela é uma mecânica de um controle muito grande e muito melhor do que isso aqui, ó. Isso aqui é como eu fazia minhas retrações por lingual até então. Só que você tem um play aqui, ó, entre o fio e o bracket, o slot do bracket. E outra coisa, os fios de ortodontia lingual são fios mais finos um pouco, por causa da distância interbracket. Então, essa retração, você normalmente tem um play muito grande e você perde um pouco de controle. Com esse sistema aqui, ó, isso aqui é um bloco rígido. Tá? Então, você traz os 6 dentes anteriores. Bom que se diga, mesma filosofia. Primeira coisa é a retração. Repare que esses dentes não estão alinhados e nivelados. Tá vendo o apiamento aqui, ó? Mas o primeiro passo é fazer a retração. Extrai o premolar, faz a retração. A hora que esse canino estiver próximo do segundo premolar, você tira isso aqui e aí você monta o bracket e vai alinhar e nivelar seu arco. Tá? Muito interessante. Aqui eu vou chegar aqui perto agora, para vocês entenderem. É isso aqui a mecânica. Ó. É porque eu tirei vários slides por causa do tempo, mas eu vou explicar aqui. Ó. Então, aqui é a sua ancoragem, é a origem da força. Vejam que ela vem, né, do palato, então, normalmente ela vem de cima para baixo. Isso é ótimo para quando você quer fazer retração com a intrusão desses dentes. Esse de azul é o aparelho, o C-Retractor. Ele é um aparelho espesso, volto a dizer, é um fio 09, bem grosso, é um bloco rígido, que você vai colar na lingual dos 6 dentes anteriores. E aqui nós temos o centro de resistência dos 6 dentes anteriores, tá? Então vamos para cá agora, para vocês verem como é que funciona. Vou dar um close aqui, tá? Então tá lá. Vamos focar nisso aqui. Vem para cá. Então, a teleradiografia que é o nosso guia para sabermos sobre o comprimento do braço, porque esse é o segredo, né? É o comprimento do braço de força, aonde você vai aplicar a força. Então, o que nós temos aqui? Ancoragem absoluta, uma mini placa ou mini implante. Aqui é o C-Retractor
E aqui é o detalhe, ó. O braço de força, ele pode ser curto ou ele pode ser longo. Isso é que vai determinar o comportamento dos 6 dentes anteriores durante a retração. Se você vai movimentar esses dentes de corpo, se você vai ter um componente intrusivo ou extrusivo durante essa retração, tá? E o próprio controle de torque do seu caso. Tá bem? Só para mostrar Perfeito. esse caso aqui, ó. Centro de resistência dos 6 dentes anteriores, tá? É aqui. Origem da força, tá? A mini placa lá no palato. E aqui, ó, é o ponto de aplicação da força. Tem a ver com o comprimento desse braço. Consegui os meus 3 pontos aqui, né? Origem da força, mini placa ou mini implante. Ponto final do comprimento do braço, ou seja, é onde eu vou aplicar minha força. E de vermelho, o centro de resistência dos 6 dentes. Então, quando eu tenho um plano que passa por esses 3 pontos aqui, ó, o que eu vou ter? Eu vou ter uma retração dos 6 dentes anteriores de corpo, né? Como mostra a figura D ali, ó. Olha lá, olha o resultado final, Fábio. Tá vendo? Uhum. Tá? Então, o que eu usei aqui? Eu não usei nenhum bracket. Eu usei um mini implante ou a mini placa e usei o C-retractor, tá? Numa outra oportunidade eu vou mostrar como é que faz. Muito fácil de fazer esse aparelho e muito útil para fazer. Então, aqui, ó, eu vou dar um outro exemplo agora. Vamos ver aqui, ó. Centro de resistência dos 6 dentes anteriores, origem da força da mini placa ou mini implante, e aqui é o ponto de aplicação da força. Você vai ver que agora, ao passarmos a linha, ó, o que aconteceu? A linha está passando abaixo do centro de resistência dos dentes. Então, o que eu vou ter nessa retração? Eu vou ter a retração mais associada a uma perda de torque e a um pouquinho de extrusão desses dentes também. Tá? Como mostra aqui, ó. Então, isso é que define a sua mecânica. É o comprimento do braço do C-retractor. Tá? Então, basicamente, é isso aqui que nós precisamos de entender nessa mecânica pelo palato. Então, aqui é um casinho clínico, ó. Foi feito com 2 mini implantes lá, não foi feito próximo à região paramediana, né? Mas extração de 2 premolares superiores. Vejam aqui, ó, a etapa do tratamento, o espaço dos premolares, vai fechando, tá fechado. Ó. Então, aqui não tem breque nenhum, ó, tá vendo? Se você agora, eu quero alinhar e nivelar esses dentes aqui, então tire isso aqui é fácil de tirar, com o Engard você remove isso aqui, né? Monta seu bracket aqui, por vestibular ou por lingual, e vai alinhar e nivelar seu arco. Então você inverteu, você fez aqui retração, depois alinhamento e nivelamento, tá? Impressionante, hein, Eto? Pensamento totalmente... Olha a data disso aqui, Fábio. Olha aqui a data. Ai, ai, ai. 19 anos atrás já estava sendo publicado isso aqui, cara. É outra cultura de ortodontia. É totalmente diferente da cultura americana, né? Que nós... Isso, com certeza. Por isso que eu falo, quem quiser aprender muito sobre ancoragem, tem que ir para a Coreia, sabe? Tem que ir nos congressos coreanos, porque é lá que o pessoal respira ancoragem absoluta. Esse aqui, ó, foi feito no meu consultório, é o aparelho C-retractor. Aqui ele está polido, está bonitinho, tá vendo? E tem uma coisa que esses aqui não têm, ó. Eu tenho um ômega para ajuste de altura do braço, ó. Porque se eu tiver que aumentar o comprimento do braço para controlar melhor a minha força, se eu não tiver isso aqui, eu tenho que tirar o aparelho e fazer outro aparelho. Então, quando eu ponho esse ômega aqui, eu vou ativando da própria boca do paciente. Então, vejam aqui, ó, né, com espaço, vai fechando o espaço, espaço fechado e final do tratamento. Tá? Sem usar breque, sem usar fio ortodôntico, nada. Só a ancoragem e o C-retractor. Então, a mecânica rápida, por quê? Porque ela é sem atrito, né? Não tem atrito nenhum aqui. As forças que você está colocando aí são forças leves e contínuas. E como você não tem aparelho na região posterior, você tem condição de ter uma boa higiene oral. Tá? Vamos falar agora rapidamente nas correções de classe 3. Então, você pode corrigir classe 3, ó, usando a ancoragem na maxila, mini placa ou mini implante.
Por isso que eu não vou aprofundar, porque isso aqui não precisa de ser essa mini placa. Pode ser um mini implante convencional. Sim, Mas eu só quero chamar a atenção, ó, né? Você pode usar um elástico classe 3 com ancoragem nesse mini implante aqui. E olha o que você consegue. Esse caso aqui que eu selecionei, não foi montado aparelho no arco superior, só no arco inferior. Olha a classe 3 dele, mordida de topo, né? Colocou uma mini placa e veja o resultado final. Então, você tem aí retração de todos os dentes do arco inferior, rotação anti-horária do plano oclusal, por isso que você corrigiu tanto a classe 3 quanto a mordida aberta do paciente nesse resultado aqui. Ó. Tá? Então, também é uma mecânica espetacular. Aí, ó, quando você abre a boca, normalmente você cria um componente vertical muito grande dos dentes superiores, né? Então, se você está ancorado lá em cima, ó, em mini implante ou mini placa, você não tem efeito colateral ali na maxila, tá? Esse é um ponto importantíssimo também. Então, agora vamos falar no que eu mais gosto, né, Fábio? Que são as mini placas na correção da mordida aberta, tá? Isso aqui é muito interessante e isso aqui você não consegue com nenhum outro dispositivo de ancoragem, tá? Então, eu gosto de iniciar falando do Miau, né? Eu não sei se a turma nova conhece a técnica de Miau, mas é uma técnica bem antiga. Essa técnica é lá dos anos 70. Então, o que significa Miau? É Multi-Loop Edgewise Archwire. Então, você tem um loop, essa época aqui só tinha fio de aço, né? Então, você tinha que fazer vários loops. Esses loops iam em direção para abrir a mordida do paciente, tá? A quantidade de loops facilitava a inserção desses fios nos brackets. Então, você, após inserir esse fio de aço retangular com multiloops, você usava muitos elásticos aqui na região anterior e a hora que esse elástico surtia efeito, você intruía dentes posteriores e finalizava seu caso. Então, era assim que se corrigia a mordida aberta com intrusão de dentes posteriores lá na década de 70, tá? Então, mais ou menos isso aqui, ó. Mordida aberta, contato posterior, no seu planejamento, você quer intruir dentes posteriores. Multiloop, elásticos na região anterior. À medida que o elástico vai fazendo efeito, olha o que acontece com os dentes posteriores, ó. Você recebe uma força intrusiva desses dentes, tá? Então, isso aqui é o princípio do Miau, técnica de Miau. Qual que é o problema? O problema é que você depende do paciente usar o elástico, porque se ele não usar esse elástico, você vai potencializar a mordida aberta anterior dele, né? Então, a ortodontia conviveu com esse risco aí durante muitos anos, necessitando da colaboração do paciente com o uso dos elásticos. Aí, recentemente, né? Recentemente que eu digo, né? Depois dessa época, vieram os fios níquel-titânio, curva reversa. Então, a filosofia Miau permaneceu a mesma. Você usava fios nitinol, curva reversa, usava elásticos na região anterior e promovia a intrusão dos dentes posteriores, tá? Com nitinol, curva reversa. Mas o problema continuava, que é depender da colaboração dos pacientes. E aí, se não usa aí, Eton, o efeito colateral é muito grande, né? É isso que eu falei. Você depende da colaboração do paciente, né? Nós temos um caso aqui em Belo Horizonte, de uma colega nossa, ela foi usar essa mecânica numa paciente, a paciente não usou o elástico, piorou a mordida aberta dela, a paciente entrou na justiça, rapaz, você acredita? Alegando, com fotografias iniciais, falou, olha, eu coloquei aparelho, piorou meu caso. Então, é uma mecânica delicada que você precisa muito da colaboração do paciente, né? Então, o que acontece? É uma mecânica inteligente, mas necessita de colaboração do paciente. Aí vieram os coreanos, há 20 anos atrás, fizeram isso aqui. Colocaram uma mini placa aqui, ó, tá vendo? Usaram o princípio do Miau, aqui é um arco nitinol curva reversa, só que não precisa de usar elástico, ele está preso aqui, ó, ele está ativado aqui. Você tem um fio de latão aqui
que entra no tubo da mini placa. Deixa eu chegar aqui mais perto. Ó. Entra no tubo da mini placa e ativa o fio. A hora que você empurra esse fio para cima, você potencializa a verticalização do molar e a intrusão do mesmo. Tá? Então, esse caso é um caso que estava usando ortopedia, ele criou a mordida aberta anterior, mas vejam a mecânica aqui que foi utilizada. Olha como é que o dente vai encaixando, vai verticalizando, intruindo. Olha o resultado final do caso. Tá? Então, esse aqui é o contrário. Ó. Esse aqui você não usa, uma vez que o problema que você tenha na região posterior, você não usa Brex na região anterior. Ó. É só de pré-molar para trás. Tá? E o fio fica preso na mini placa aqui na frente. Ó. Por isso que se usa muito aquela mini placa na região anterior da mandíbula, para usar essa mecânica aí. Ó. Tá? Vejam esse caso aqui. Olha como que à medida que o dente vai verticalizando lá atrás, o molar, olha como é que você vai criando um trespasse vertical aí na frente. Tá? Então você vai fechando a mordida, porque você vai intruindo o dente posterior. Ó. E você pode fazer isso no arco inferior e no arco superior também. Tudo isso aí, gente, está documentado nesses artigos aí, tá? Então, depois, se vocês quiserem, me mandem solicitação aí pelo Instagram, que eu mando a referência para vocês aí, mas tudo isso que eu estou mostrando tem artigo explicando, tá? Então, é isso aqui, Fábio. A mecânica chamada de C-lifting, porque você levanta o arco. Ó. Então, você coloca bracket de pré-molar, deixa eu focar aqui, de pré-molar e molar, só que tem bracket, fio nitinol curva reversa, ele vem lá no fundo de saco, aí você vai ativar ele aqui, ó, com o fio de latão, você prende no tubo aqui o fio de latão, define quanto que você quer de ativação, ativou, olha como é que ele fica aqui, ó. E aí basta você esperar que o fio nitinol vai fazer esse trabalho aqui, ó, de verticalizar esse dente e intruir. Então, você imagina essas mecânicas onde você perde precocemente os primeiros molares inferiores, que o segundo molar tomba, né? Então, você quer verticalizar aquele dente, olha esse componente de força aqui. Ele vai verticalizar, intruindo o dente, que é tudo que nós queremos, né? Tá? Então, eu uso demais essa mecânica e por isso que eu uso demais colocar uma mini placa aqui. Isso aqui eu digo o seguinte, ó, você não tem substituto para essa mecânica. Como é que você vai colocar um mini implante aqui, né? Entre as raízes dos incisivos aqui? Não Veja cabe, esse né? caso. É muito delicado essa região. É, muito. Veja esse caso aqui, ó. Uma mordida aberta, próxima de um caso cirúrgico, né? Eu diria que é um borderline aqui. O que que ele fez? Ele fez essa mecânica do C-lifting na mandíbula e ele usou aqui, ó, uma mini placa com uma barra palatina afastada do palato para poder fazer a intrusão dos dentes posteriores. Então, ele intruiu dentes posteriores, inferiores e superiores. E dessa forma corrigiu a mordida aberta, tá? Intruindo dentes posteriores. Porque extruir dente anterior não é uma atitude tão estável assim, muitas vezes nem estética, né? Está contraindicada muitas vezes. Então, você precisa, na maioria das vezes, corrigir a sua mordida aberta intruindo dentes posteriores, tá? Então, vejam aqui como é que era o paciente, ó, e como é que ele ficou depois. Tá? Vejam a mini placa montada. Então, com essa intrusão dos molares, o que que você tem? Além do efeito oclusal, você tem um giro anti-horário da mandíbula também, que vai te ajudar a fechar a mordida aberta. Você diminui o FMA dos casos, tá? Aqui, ó. Aqui está mostrando. Vejam aqui. A mini placa instalada. Chama atenção para isso aqui. Olha como é que ela tem que ficar próxima da cortical, porque o parafuso é pequeno. Se ela não ficar com essa curvatura, acompanhando a curvatura da região anterior da mandíbula do paciente, ela pode soltar, porque o parafuso é pequeno aqui, tá? Mas está aqui a mini placa, aqui a mini placa no palato, a barra palatina lá para intruir os molares, essa mecânica para intruir os molares inferiores, tá? E aí, o que que acontece? Você está distalizando. Por que que você está distalizando? Porque a sua ancoragem está atrás da barra. Então, você tem um componente de intrusão associado à distalização aqui no superior.
Então, você pode fazer isso, por exemplo, no paciente classe 2, mordida aberta. Você corrige a mordida aberta e, ao mesmo tempo, distaliza os molares também. Tá? E aqui embaixo, a mecânica de C-lifting. Aí, você vai ter o quê? Distalização superior, momento dos molares inferiores e intrusão, e você vai ter uma rotação anti-horária da mandíbula, corrigindo dessa forma sua mordida aberta. Essa aqui eu acho que é a mais fantástica das fantásticas ideias dos coreanos, tá? Aqui alguns artigos, ó, de utilização dessa mini placa. Olha a data do artigo, Fábio. 2002, 18 anos atrás. Tá? Aqui 2011, American Journal. 2011, American Journal. Bom, então aqui é só para lembrar, né? Nós já vamos para o último tópico já. Lembrar do meu curso. Quem se interessar por essa mecânica, por essa filosofia, tá? Nós temos cursos presenciais aqui em Belo Horizonte. Normalmente são cursos de 3 dias e meio, de quarta a sábado de manhã, até quarto dia inteiro, quinto dia inteiro, sexto dia inteiro e sábado de manhã, tá? Aí nós vamos ver tudo da ortodontia biocreativa, fazer o hands-on e no sábado de manhã instalar mini placa, mini implante, o que for, tá bom? Vocês podem também fazer contato no meu Instagram, é ortoeto, tá? Ou ortodontia biocreativa, que aí eu vou mantendo vocês informados. E vamos para o último tópico, Fábio, que também eu acho muito interessante. Aliás, o caso que eu vou mostrar é um caso meu, é mini placa patrocinar dentes inclusos, tá? Então, eu vou mostrar essa menininha aqui. Esse BOS aqui é Biocreative Orthodontic Strategy. É como ela é conhecida no mundo, a filosofia biocreativa, tá? Então, nós montamos o BOS no Brasil, tá? Montamos ano passado, temos um grupo de estudos, temos um curso clínico também, só de instalação desses dispositivos, e nós vamos acompanhando esses pacientes todos aí durante o grupo de estudos. Tá? Oi. Me fala o seguinte, então esse grupo de estudo, agora você dá esse curso na faculdade ou é aquele grupo que eu conheci? Para o pessoal. Não, aquele grupo que você conheceu era do curso. É o curso de ortodontia biocreativa. É que o aluno, depois que termina o curso, ele normalmente quer continuar estudando a filosofia, quer ver casos clínicos e tudo. Então, nós nos reunimos uma manhã por mês aqui em Belo Horizonte. Aí eles vão ver os pacientes e vão acompanhar as mecânicas, tá? Perfeito. Só que eu tenho muita gente de fora do Brasil também que faz o curso, e do norte, do nordeste, tudo. Então, para eles virem 4 horas por mês a Belo Horizonte, é uma coisa meio dispendiosa, sabe? E fica meio fora de mão. Então, aproveitando essa situação da gente ficar em casa agora e dando aulas virtuais, eu resolvi a próxima turma, que vai começar mês que vem, vai ser virtual. Infelizmente, aí eu vou tirar os pacientes, não tem jeito, né? Mas nós vamos ter um curso, um grupo de estudos de 6 meses, tá? 6 meses, 2 horas por mês, durante 6 meses. E aí eu estou convidando 2 professores coreanos, vão dar palestra para a gente. E aí me pediram, era um grupo fechado só para ex-alunos do curso de biocreativa. Mas atendendo a pedidos, como é virtual, eu vou abrir para quem quiser fazer esse curso. Mas é um curso fechado, você tem que fazer a inscrição e comparecer esses 6 meses, tá? São 2 horas por mês, vai ser numa sexta-feira, de 7 às 9 da noite, tá bom? Quem quiser mais informações, me procura depois também no Instagram, tá? Ok. Então, vou mostrar essa paciente aqui. Essa paciente, quando iniciou, ela tinha 8 anos e 6 meses de idade. Isso aqui foi antes, foi quando a primeira documentação que ela fez, não foi comigo, tá? Mas veja que o dente 11, ó, já estava faltando nessa época aqui, né? Você não via esse dente na boca da paciente. Aí, quando você pede a radiografia, o que você vê? Olha a posição do 11 dela. Né? Aí a colega fez uma disjunção, tá certíssimo, né? Para poder abrir espaço aqui, e ficou acompanhando. Vejam aqui, quando ela chegou no meu consultório,
eu pedi uma tomografia, vejam a posição do 11, olha lá, tá? Reparem, posição dos caninos aqui, ó, em relação às laterais, vai entrar em fase do patinho feio daqui a pouco. Eu estou falando isso porque uma das maneiras de tracionar esse dente é montando aparelho fixo aqui, né? Veja aqui, olha a incisal do 11 dela, onde é que estava? Perto da espinha nasal anterior, ó. Posição totalmente desfavorável. Veja aqui. Tá? Bom, e a colega que encaminhou, ela falou, ó, eu não consigo manejar esse caso mais. Então, me encaminhou, falou, veja o que você pode fazer por essa paciente. Mas, se você até pensar em extração, é só você me encaminhar aqui, que eu vou fazer extração, etc. O que nós fizemos? Colocamos uma mini placa na mandíbula, na mesma posição, né, entre os incisivos centrais e inferiores. Veja que isso aqui foi no mesmo dia. Ó. Fez a sutura aqui, aí colou um botão lingual na superfície palatina do 11, fez uma amarrilha aqui e começamos a usar um elástico. Tá? Essa foi nossa proposta de tratamento. Tentativa, isso é uma tentativa, de tracionar esse dente aqui sem movimentar nenhum outro dente do arco dela. Tá? Então, vejam a posição. Deixa eu chegar aqui perto aqui, ó. A posição da mini placa fora das raízes dos incisivos. Veja o botão lingual lá, ó. É onde você tinha acesso para colar o botão. Poderia até ter colado um pouco mais para incisal, né? E vejam aqui na panorâmica, ó, onde ficou a mini placa, tá? E a posição que foi colado o botão. Então, iniciamos o tratamento dessa maneira, tá? Aí, o que aconteceu? Com o passar do tempo, esse elástico aqui, ó, começou a tocar no incisivo inferior e a lingualizar o incisivo. Então, o que eu fiz? Eu coloquei um apoio aqui, com um segmento de fio retangular, para tirar a pressão desse incisivo e continuamos o tracionamento. Veja como é que ficou. Tá? Então, ela chegava dessa maneira aqui. Ó. Olha o comprimento. Oi? O comprimento do amarrilho. Como é que ela chegava. Então, o que eu fazia? Eu cortava aqui, deixava desse jeito. Ó. Voltava ele para o início. É isso que eu fazia nas consultas mensais dela. Tá? Chegava dessa maneira. Isso aqui era ativação. E a mini placa ancorando esse movimento. Aí aqui você já percebe o dente rompendo, né? Continuamos um pouco mais o tratamento. Veja lá. Agora eu já podia trocar a posição do botão lingual, que ele estava para o palatino. Então agora eu já queria colocá-lo para o vestibular para facilitar o momento que eu ia criar aí para poder trazer esse dente para a boca. Veja aqui onde estava, tá? E aqui o novo botão onde foi colado. Ó. Essa menina dava muito trabalho, chorava demais da conta, então a cirurgiã pediu para deixar para tirar isso aqui depois que o dente estivesse na boca. Veja a formação da raiz do dente, como é que ela estava acontecendo. Né? Dente escorpiônico. Ó. Dente apareceu. Alegria total, dente na boca. Removi essa mecânica, está aqui. E agora eu coloquei, né? Veja onde é que estava, colocamos a coroa na boca. Preocupação agora é a raiz, mas vejam aqui, situação inicial. Vejam aqui, eu coloquei um ponto na espinha nasal anterior aqui, ó, né? Para mostrar onde estava essa coroa. E vejam aqui, espinha nasal anterior, olha onde foi parar essa coroa. E fui acompanhando o formato da raiz. A minha preocupação agora era aqui, ó. Tá? Montei um 2x4 na paciente para poder continuar o tracionamento do 11. Eu precisava de um espaço aqui, estava sem espaço para esse dente. Aí eu fiz essa mecânica aqui com molas para abrir o espaço. Tá? Continuei tracionando, tem um fio mais espesso aqui. Aqui eu tinha
14 meses de tratamento, desde o início. E aqui uma sequência mostrando as etapas. Continuei abrindo, vejo a ativação da mola aqui, ó, ver como é que estava. Eu fui ativando, abrindo espaço para o central. Ao mesmo tempo, eu ia tracionando. Neste momento, eu não precisava mais da mini placa. Mas eu deixei ela aqui e continuei agora direto do fio. Aqui eu usei a técnica do fio duplo para acabar de posicionar o dente. Aqui o dente entrou, aqui eu tinha 20 meses de tratamento. E a pergunta é, e a raiz desse dente? Né? Então, pedimos uma nova tomografia para avaliarmos. Veja a raiz do dente onde estava. Tá? Pedi uma avaliação para endodontista, né? Aqui a ideia seria fazer uma cirurgia no ápice do dente, fazer endodontia e uma apicotomia, né? A endodontista examinou e falou, Eto, o dente está com sensibilidade, está respondendo totalmente aos estímulos, então não mexa. Se você puder deixar desse jeito aí, deixe desse jeito. Então, isso aqui foi agora em fevereiro, há 2 meses atrás. E aqui eu tirei, né? Em março, foi o último dia que eu atendi no consultório, tirei o aparelho dela, vejo a posição do 11, né? O torque não está lá essas coisas, mas se você considerar que para deixar esse dente aqui, você vai ganhar pelo fato de não ter que fazer endodontia nem cirurgia na raiz desse 11, eu acho que está bem satisfatório, né? Então está aqui a paciente, ó. Então agora ela está em classe 1, é só aguardar, nem sei se vai precisar de aparelho mais, né? Talvez só com isso aqui a gente já tenha resolvido o caso da paciente, tá? Aqui o sorrisinho da paciente, né? Tá super satisfeita. Então aqui a situação inicial e final, tá? O que é que nós usamos para resolver esse caso aqui? Uma mini placa Situp, um botão lingual e 4 breques. Foi o que eu utilizei para resolver essa situação, tá? Então é isso, eu queria mostrar para vocês exatamente, né, as opções que nós temos de tratamento com ortodontia biocreativa e procurei mostrar como que você faz controle, né, no plano sagital, no plano vertical. No plano transversal não ia dar tempo por causa do horário. Então eu queria agradecer muito o convite. Se alguém quiser fazer pergunta, eu estou à disposição. Se alguém quiser saber alguma coisa, né, de artigo, alguma coisa, está aqui meu Instagram, Ortodontia Biocreativa, ou o meu pessoal, o Ortoeto. Detalhe, tem muita mecânica nesses endereços aqui, tá? Tem MARP, tem mini implante extraveolar, tem mini placa na maxila, na mandíbula, caso de tracionamento, tem muita coisa lá. Então, quem quiser é só visitar e qualquer dúvida eu estou às ordens aí. Muito obrigado pela atenção aí. E, Fábio, muito obrigado pelo convite, viu? Espero ter ajudado. Heitor, muito bom, hein? Volta para você agora aí, para a gente finalizar. Eu tinha falado que seria algo que ninguém tinha mostrado. O que vocês fazem aí é muito diferente. Por isso que eu convidei, você prontamente aceitou aí. Conheço o grupo de vocês, né? Você deu aula há muito tempo aqui, né, Fábio? Da turma. Por 2 turmas aí, muito avançado, né? Mas assim, é um procedimento simples de instalar. Isso que eu acho que é interessante, porque o ortodontista instala, correto? Eu acho que tem tudo para vingar, porque é fácil de instalar, é barato e é uma mecânica assim, ela tira as barreiras que você encontra normalmente quando vai utilizar mini placas, sabe? Eu acredito muito em mini placas e acho que essas aqui, elas são mais, vamos dizer assim, confortáveis, tanto para o paciente quanto para o ortodontista, sabe? Em termos de conforto físico mesmo, de tamanho e tudo, e questão financeira também, sabe? Essa é mini mesmo, né? Essa é mini mesmo, essa é mini mesmo. Muito bom. Podemos falar isso não, que o West está nos ouvindo aí, senão ele vai achar ruim comigo depois. Não, a dele também é espetacular, mas a sua é diferente. Inclusive, para mordida profunda, você usa também, Uso, né? Uso.
Tá? Ela é multiuso, né? Ela é multiuso. Você tem muitas opções para corrigir maloclusões utilizando essas mini placas. Então, depende do... Por isso que é interessante o curso de biocreativa, o grupo de estudos, porque depois você vai vendo várias situações, né? No plano sagital, no plano vertical, no transversal. O MARP dos coreanos, da filosofia biocreativa, é hiper interessante também. Ele não tem apoio em dente. Então, ele não tem aqueles efeitos colaterais dos dentes, sabe? Então, eu não tenho tempo para mostrar tudo, mas numa outra oportunidade também, o MARP é muito, muito interessante também. Tá? Não, muito bom. Oeto, para finalizar aqui, o Rodrigo achou fantástica a tua aula, o pessoal aqui... Obrigado. Gostando muito. Tem uma pergunta aqui, eu creio que a doutora Lisbeth de Peru. É necessário o tratamento superficial de los parafusos, de los mini tornillos? Tratamento seria eu entendi. Não sei. Eu entendi. Deixa eu te explicar. É porque a aula de hoje foi focada em mini placas, né? Ela está perguntando, provavelmente, do mini implante da filosofia. Ele chama C-implante e ele é um mini implante com 1,8 milímetros de diâmetro e a superfície dele é tratada. Então, ele tem o tubo na cabeça dele, exatamente para você fazer essas mecânicas todas que eu mostrei para o vestibular aí, tá? E a superfície é tratada porque isso vai te dar princípios de osso-integração. Então, é tratado sim o C-implante. Esses que colocam a mini placa aí, que eu mostrei hoje, não. São parafusos normais, tá? De titânio. Perfeito. Aqui o professor Júlio Gurgel, que esteve com a gente também aqui. Um abraço, Júlio. Teria a possibilidade de mesializar o arco inferior? Aonde seria a instalado a mini placa, eu acho que ele quis dizer. Parabéns pelos casos. O pessoal todo elogiando, porque é muito diferente. Muito obrigado, Júlio. Mesialização. Pois é, você pode mesializar sim, com certeza, e você pode usar na região anterior e puxar os dentes de distal para mesial, ou você pode usar na região posterior e com uma mola você empurra os dentes de distal para mesial, tá? Depende do que você quiser. Então, só um detalhe, o Manhã estava aí também, você me falou no começo, eu não sei se ele está aí ainda, mas uma opção que eu tenho usado para aqueles pacientes classe 3, que você precisa de protração de maxila, você usa a mini placa na região posterior da maxila e você usa 2 mini placas aqui, ó, na região mesial dos caninos, e faz a mecânica do Leclerc. Tá? Tem um resultado também muito interessante. Então, essas mini placas são muito versáteis, muito versáteis. Então, você pode usar de várias maneiras para corrigir vários tipos de maloclusões. Tá? Assim, aí, Manhã está aí. Manhã está aí, sim. Ele gostou da aula. Tá? Então, assim, viu, Manhães? A mini placa que você usa, né? Você está usando com o mini implante, mas uma opção de estabilidade muito interessante é colocar 2 mini placas aqui na região mesial dos caninos. Ó. Você não vai ter problema disso aí soltar ao longo do tratamento, você não vai ter problema de ferir raízes desses dentes, tá? E você tem uma estabilidade total para provocar a protração da maxila, que você tão bem domina, né? Esse movimento ortodôntico, tá bom? Obrigado pela audiência aí, Manhãs. Muito bom, muito bom. Aí a doutora Lili da França, as melhores lives que vi, além da técnica a forma de transmitir o conhecimento foi super fácil de entender, intuitivo. Deu vontade de fazer. Muito bom, hein, Eto? Pessoal, só agradecer aqui. Eto, eu só tenho que agradecer. Obrigado pelos ensinamentos, viu? O que eu tenho feito, só um detalhe, ontem mesmo eu estava conversando com o Guaraci lá de Recife. O Guaraci tem uns cursos lá. E eles vão reunir lá 12 alunos, e aí sim, aí eu posso ir para lá, sabe? Quando você consegue um grupo, aí eu vou até a pessoa, levo o material todo e fazemos a demonstração em paciente lá, fazemos o hands-on. Então, essa é uma condição,
principalmente eu tenho pacientes já do Equador, do Paraguai, da Argentina, do Chile. Então, muitas vezes, ao invés de vir várias pessoas para cá, para Belo Horizonte, se conseguir um grupo bom, aí eu vou até o pessoal e dou o curso, sabe? Perfeito. A minha intenção é que todos nós possamos nos beneficiar dessa filosofia, porque eu acho muito interessante mesmo, tá? Isso aí, vamos divulgar mais aí. Heitor, Tchau, um valeu, abraço. grande abraço.